Bom, agora vamos falar um pouco sobre licenciamento de veículo. Teve uma alteração importante no artigo 131 do Código que trata sobre o licenciamento. Ele teve a redação alterada pela Lei 14.071 e teve uma situação incluída nos seus parágrafos que é muito interessante. A redação anterior do artigo 131 dizia assim: o certificado de licenciamento anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao certificado de registro no modelo e especificações do CONTRAN. Até aí, ok, era a redação antiga desde o início do código. Agora, o que trouxe a nova redação? Manteve essa parte inicial e disse assim: em meio físico ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e as especificações estabelecidas por CONTRAN. Então, veja, no final do ano de 2020, o CONTRAN estabeleceu que para o ano de 2021 já não haveria mais certificado em papel. Tanto que este ano o DETRAN não expediu certificado em papel, somente pelo meio eletrônico, através da carteira digital de trânsito. Agora, esta nova redação diz que isto será a escolha do proprietário. Então, a gente não tem aí, a lei entrou em vigor há pouco mais de um mês, a gente não tem ainda um posicionamento de como exatamente que isso vai se dar, e o CONTRAN ainda não regulamentou efetivamente essa matéria. Mas, pelo texto da norma, caberá ao proprietário escolher se deseja receber em papel ou somente no meio eletrônico. Então, talvez aí vá ter que ser alterada a lei de taxas ou alguma regulamentação por portaria ou até mesmo por resolução do CONTRAN para estabelecer como vai se dar esse fluxo, inclusive da escolha do proprietário do veículo, não é? Nós temos aí alguns meses ainda para decidir isso, porque essa controvérsia costuma gerar lá com o calendário de licenciamento, né, que vai até julho, né? Então, e que começa lá por dezembro, com pagamento antecipado de IPVA, enfim. Então, para o segundo semestre, certamente para o final do segundo semestre, essa vai ser uma discussão que vai vir à tona, né, das pessoas. A gente viu que o DETRAN teve alguma dificuldade nesse início de ano, as pessoas reclamando que não receberam, queriam um documento em papel. Tem gente que usa o documento no celular, né, mas que gosta de ter ele impresso numa folha A4. Então, isso é um trabalho que a gente vai ter que fazer aí, com a própria população e definições para regulamentar isso. Mas o mais interessante, e talvez a alteração mais impactante, seja em relação ao recall, né? A Lei 14.071 incluiu 2 parágrafos nesse artigo do licenciamento, o parágrafo 4º e o parágrafo 5º, que diz assim, parágrafo 4º, primeiro: as informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos, que é o que a gente conhece como recall, não atendidas no prazo de 1 ano, contadas da data da sua comunicação, deverão constar no certificado de licenciamento anual. Ou seja, as montadoras irão comunicar o DETRAN de suas campanhas, né, para substituição de peças ou reparos, e no licenciamento do veículo isso deverá constar no documento. E aí o parágrafo 5º diz o seguinte: após essa inclusão, somente será licenciado o veículo mediante comprovação do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores. Ou seja, quando houver um recall num veículo, numa determinada montadora, aqueles veículos atingidos pelo recall terão um prazo de 1 ano para fazer a substituição ou reparo desses veículos.
sob pena de não licenciar mais, né? E aí depois, se abordado, ele vai ser autuado por não estar licenciado e vai ser recolhido ao depósito e só sairá do depósito se fizer o reparo, né? Então veja que é uma situação que pode causar bastante prejuízo para os proprietários caso não atendam os chamados das montadoras para substituição ou reparo, né? Porque quando o veículo é recolhido para o pátio por alguma irregularidade administrativa, ele só sai de lá com essa irregularidade sanada, né? Então, se o cara não atender, o proprietário não atender esse chamamento e for parado numa fiscalização, não é? Sem estar com o veículo licenciado, porque o parágrafo 5º veda o licenciamento para quem não atende, ele será recolhido a depósito e só sairá de lá depois do reparo realizado. Então é importante que a população, né, fique atenta a esses chamamentos das montadoras, porque o não atendimento disso, além do óbvio prejuízo à segurança no trânsito, né, porque este é o intuito desses chamamentos, né, gerar mais segurança nos veículos, porque pode ter algum erro de montagem, alguma falha no processo, enfim. Então, para além da questão óbvia de segurança, mas que muitas vezes algumas pessoas podem deixar para lá, pode também causar sérios prejuízos financeiros e grandes transtornos para quem eventualmente não atender essas campanhas. Tá bem?